E aí, pessoal, eu sou o Diego e esse daqui é o canal da minha pesquisa de pós-graduação relacionada a aplicativos empresariais, ou como meus amigos costumam chamar, o Project Apps. Hoje eu tomarei um pouco do seu tempo para falar da PL 158/2021 do vereador de São Paulo, Marlon, o antigo Uber do Marlon, não é isso? Mas será que é uma PL realmente impactante ou apenas mais uma medida populista gerada por um vereador novo? Quero apenas lembrá-los que o que vai acontecer aqui é uma análise jurídica com base na minha pesquisa de pós-graduação e com isso eu quero convidá-los a baixar aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, eu deixei um link com a PL do nosso querido vereador para que vocês possam acompanhar aqui no nosso debate sobre essa PL ser efetiva ou não. Bom, vamos lá. Voltando para o artigo 1, a PL estabelece o dever de notificar das empresas. Mas o vereador, ele desconsidera o fato de que as empresas já fazem isso. As empresas já notificam em casos de suspensão e de punições temporárias. As empresas, elas já fazem isso. O erro aqui está no seguinte, está no fato de que as punições são baseadas nos termos e condições das próprias empresas. Se os termos e condições são subjetivos, a punição pode ser subjetiva também. O texto 1 da PL é incapaz de suprimir esse mal. Qual é o mal? O mal é essa subjetividade em toda a relação dos termos e condições dos aplicativos. Ou seja, se eles têm a liberdade de fazer seus próprios termos e condições, ele pode, com cautela, pensar em modos de trazer ainda mais subjetividade para poder tranquilamente responder, no caso de ter que enviar uma mensagem para o motorista, o motivo dele ser banido. Mas tudo bem, você deve estar pensando assim, calma Diego, calma. O artigo 1 é meio que assim, mas o artigo 2, ele sim trata, vamos vencer essa subjetividade aí com o artigo 2. Então vamos dar uma olhada no artigo 2? O inciso 1º do artigo 2 diz o seguinte: os motivos que derem causa ao descadastramento, suspensão ou exclusão dos cadastros de motoristas devem ser devidamente justificados. Mas para o mundo jurídico, para as leis, essa justificativa requisitada no inciso 1º, pode ser feita tranquilamente com um dos artigos dos termos e condições de forma subjetiva. Ele pode colocar lá diversos fatores completamente subjetivos e na hora de justificar com um deles. E se não tem essa afirmação de que não pode ser subjetiva, com certeza vai ser. Quer um exemplo? Supondo que tenha lá nos termos e condição que o motorista deve ser sempre cordial com os passageiros. Só que um passageiro entra, te dá bom dia e você não dá bom dia para o passageiro. O passageiro te reporta e você é banido. Por quê? Porque você está descumprindo um dos termos e condições que você resolveu assinar. Não é verdade? Só que um banimento por não ser cordial, apenas por não ter escutado o passageiro te dar bom dia, é o suficiente para motivar um banimento? Aí é que tá. Aí é que tá. Se for apenas justificar o banimento, se está nas regras, já está justificado. Além disso, o próprio vereador, no seu vídeo de comemoração da PL, diz o seguinte: agora, na hora de ela banir o motorista, ela vai dizer o seguinte: estou te banindo por isso, aquilo e aquilo outro. Apresente a sua defesa, por exemplo, em até 7 dias, que nós iremos apreciar a sua defesa. Entretanto, em nenhum ponto da PL, do texto final da PL, deixa descrito o prazo. Quando é que, a partir de que momento é que a empresa pode punir? A partir de que momento é que o passageiro vai poder se defender? Essa punição tem que ser feita antes da defesa? Essa punição pode ser feita antes da defesa? Cadê o prazo? Cadê o prazo, vereador? Mas então, ainda comemorando, ele continua: apresente a sua defesa, por exemplo, em até 7 dias, que nós iremos apreciar a sua defesa. E aí você vai ter o seu direito de defesa. Inclusive, podendo colocar áudios, vídeos, fotos, o que for necessário,
para provar a sua inocência perante aquela acusação. Não, vereador. Não. Não é o motorista que tem que provar a sua inocência. É a plataforma ou o passageiro que está o acusando é que tem que comprovar a sua culpa. Isso é um princípio básico da nossa Constituição. É a presunção de inocência. E mesmo aqui em um processo administrativo, a presunção de inocência é algo primordial. É uma defesa que a nossa Constituição traz para todos. Se não houver prova cabal que comprove a culpa do motorista, o motorista ele deve ser inocentado imediatamente. Ele não pode ser culpado por algo sem provas. Ele não precisa se defender de uma acusação que não tem provas. Não há valor legal nisso. Além disso, como foi dito anteriormente, tem que haver um prazo. O motorista ele não pode receber a punição antes do seu direito de defesa. Então, se a empresa simplesmente avisa ao motorista de que ele vai ser punido por determinada coisa, se dá um prazo para que o motorista responda, a empresa então tem que fazer a leitura do recurso do motorista e só então, a partir daí, puni-lo. Mas na PL, em nenhum momento diz isso. Mas em uma coisa o senhor está certo. Em caso de acusação, com provas, com vídeos, com definições bem claras da acusação, o motorista deve sim, de forma facultativa, ter o direito a fazer sua defesa, a mostrar com fotos, com vídeos, com detalhes da viagem que aquilo tem um outro lado, né? Que existe um outro lado da história. Então, nesse ponto, o senhor está certíssimo. Tem que ter esse modo de trazer ao motorista essa chance de se defender com provas, vídeos, imagens, mensagens. Então, nessa parte está certinha. Mas se ela quiser apenas banir, ela que depois sofre as consequências jurídicas, mas aí sim, carregando o fardo de ter expulsado o motorista sem ter dado a ele o direito de defesa e sem ter dado a ele o seu principal direito, que é ser inocente até que se prove ao contrário. A forma correta de buscar o que o senhor quer não é simplesmente punir de qualquer forma os aplicativos. O que teria que ser feito é uma regulamentação melhor de todas as plataformas, para que seja extinta qualquer tipo de subjetividade dos seus termos e condições, assim também como toda e qualquer cláusula abusiva. E agora, falando relativamente rápido sobre o artigo 3º, pô, vereador, R$ 2.500, ainda com a advertência antes, R$ 2.500, uma das empresas só vale mais de 100 bilhões. Uma das empresas vale mais de 100 bilhões. O senhor realmente acha que trazer uma multa de apenas R$ 2.500 para ela por caso vai ser o suficiente para incomodar ela a ponto dela rever as suas condições, os seus itens e condições e termos? Não vai. É uma multa muito baixa. Bom, minha intenção era deixar esse vídeo bem curtinho, mas não vai rolar, porque eu vou ter que fazer alguns questionamentos relacionados ao nosso querido vereador. Bom, vereador, como jurista, como gestor público, como eleitor, como pesquisador, eu sei muito bem que o senhor é vereador da cidade de São Paulo e sei também que o senhor foi eleito para defender, sim, a comunidade dos motoristas de aplicativo. Mas eu fico intrigado, se o senhor já está fazendo uma PL que envolve essas condições abusivas dos aplicativos, por que restringir eles apenas para aplicativos de mobilidade? Por que não deixar todos os aplicativos, pelo menos os principais empresariais, com a PL como o do senhor, empresas como, por exemplo, aquela empresa famosa que faz o transporte de comida, né, que o pessoal pede a comidinha em casa e tal, ela não está dentro. E eu sei que o senhor sabe, o senhor como motorista sabe que motoristas de aplicativo também fazem uma boquinha nesses tipos de aplicativo. Por que então não integrar todos os tipos de aplicativo e decidir fazer isso só com os de mobilidade? Para mim não faz muito sentido. O senhor é motorista, o senhor já foi motorista ou se é motorista. Então o senhor deveria saber disso. Apenas para mobilidade, não.
Eu queria saber por que na PL do senhor não tem uma multa relacionada a motoristas que são claramente punidos por cumprirem resoluções da própria empresa e resoluções legais, né? A lei, cumprir a lei, por exemplo, se um motorista ele decide não levar um passageiro que é de menor, a maioria dos aplicativos pune ele. Se o motorista simplesmente chega lá e é uma corrida pro terceiro, se ele recusar fazer a corrida, ele vai receber algum tipo de punição de determinados aplicativos. Cadê a punição para esse tipo de aplicativos? Cadê a regulação para que passageiros também sejam compelidos a mandar o seu nada consta para os aplicativos? Motoristas podem cometer crimes contra passageiros, mas os passageiros não cometem crimes contra os motoristas? Cadê a regulação com a explicação de por que motoristas de nota 4.5 podem ser banidos por estarem descumprindo os termos e condições, mas os passageiros que são nota 2.9, 2.1, 1.9 não são banidos por estarem descumprindo o mesmo termo e o mesmo termos e condições? Cadê a regulação para que seja possível, em casos de tentativas de crime contra o motorista, que a empresa ela possa fornecer os dados desse passageiro para que a polícia possa agir de modo mais rápido? Hoje em dia, todo mundo sabe, você tem que entrar na justiça para que os aplicativos possam disponibilizar esses dados. Cadê a regulação para que haja uma central telefônica nos aplicativos para que o número do motorista, para determinados aplicativos, é claro, não seja enviado diretamente para o passageiro? O passageiro ele tem acesso direto ao número do motorista em alguns aplicativos. Isso não pode. Cadê o pedido de regulação para que os aplicativos, de forma clara, expliquem a metodologia que usam nas suas taxas de cancelamento? Que expliquem por que em determinados locais a taxa funciona e em outros a taxa não funciona. E de novo, nada de explicações subjetivas, informações claras e definidas de como o algoritmo funciona. Cadê a regulação para que o motorista tenha acesso direto ao suporte para em casos de como quando o motorista vai buscar um passageiro dentro de um condomínio, por exemplo, o motorista chega na porta do condomínio, o GPS mostra o passageiro dentro do condomínio, mas o passageiro não atende as ligações, o passageiro não responde nada. Só que como o GPS do passageiro está longe do motorista, o motorista não consegue chegar até perto para ter acesso à sua taxa de cancelamento. Cadê o acesso direto para isso? Para que os motoristas possam mandar um print, possam explicar de forma clara ao suporte que ele foi lá buscar o passageiro, mas foi interrompido por isso. Cadê a regulação para que os aplicativos sejam forçados a fazer os seus termos e condições minimamente dentro da nossa Constituição? Uma leitura mínima, uma leitura rápida em todo o termo e condição dos aplicativos e você vê dezenas de cláusulas abusivas. Cadê a regulação para isso? Bom, eu poderia continuar citando diversas coisas que poderiam ter entrado nessa PL aí, mas que infelizmente não foram. Mas já fica claro que a PL do nosso querido vereador Marlon não tem efeito, não vai ter efeito. A qualquer momento, os próprios aplicativos vão conseguir fazer uma modificação subjetiva e com isso a lei não vai adiantar em nada. É uma PL que, apesar de trazer consigo um bom pensamento, uma boa intenção, não traz o básico do nosso direito. Traz até um pouco do nosso direito da defesa, mas esquece completamente da presunção de inocência. Infelizmente, a PL é ineficaz porque os aplicativos vão atualizar os seus termos e deixar seus termos e condições ainda mais subjetivos e, com isso, a PL não vai fazer efeito. Na prática, o que muda é o seguinte: hoje os aplicativos eles não precisam te dizer por que te baniram. Com a PL, o aplicativo simplesmente vai dizer: olha, eu te bani porque você não foi cortês com o passageiro. Ah, mas eu fui cortês. Não importa, a gente indefere o seu pedido e você continua banido.
Faz sentido? E principalmente o tempo de resposta é importantíssimo. E outra coisa que é importante é que não sejam punidos antes da resposta. Não existe isso de punição antes da defesa. Se você discorda de mim, fica à vontade para comentar aí nos comentários aqui embaixo. Se você concorda comigo e quer adicionar alguma coisa também. Eu sei que o vídeo ficou um pouco grande, mas normalmente uma análise tem que ser assim. Senão seria apenas mais um vídeo raso, com coisas rasas, e não é minha praia fazer dessa forma. Mas, e você? O que é que você acha da PL do vereador Marlon? Você acha que vai ser efetivo? Você acha que eu me equivoquei em algum ponto? Pode ficar à vontade aí, fala tudo aí. E vocês já sabem. Forte abraço para vocês, e esse é o Project Apps.